Este é o Centro de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo do MPRJ, o CEMEAR. O órgão tem atuação em todo o estado do Rio de Janeiro com a finalidade de prestar auxílio aos órgãos de execução do MPRJ na pacificação de conflitos pelo emprego da técnica de mediação, do sistema restaurativo e de outros instrumentos de conciliação. Ele é composto por uma equipe multidisciplinar que conta com psicólogos, assistentes sociais e facilitadores de diálogo, todos trabalhando diariamente em busca de soluções consensuais de solução de controvérsias. O CEMEAR também promove a capacitação e o treinamento de membros e servidores do MPRJ, além de profissionais de órgãos públicos parceiros, visando sempre a propagação da cultura de paz. O centro busca promover o tratamento adequado dos conflitos em mediações coletivas ou privadas, além de atuar na área infracional, sobretudo com a juventude, no âmbito da justiça restaurativa. O CEMEAR emprega práticas autocompositivas como negociação, mediação e conciliação. O CEMEAR também tem uma atuação muito colaborativa e participativa com vários parceiros. O próprio Ministério Público, a Magistratura, a Defensoria Pública, a OAB. Temos parceria também com a Polícia Militar, que todos esses parceiros, eles participam dos nossos cursos de capacitação. Alguns são capacitados aqui, outros nós vamos em loco e damos a capacitação, como fazemos com os professores da rede pública, alguns professores também da rede privada. Por quê? O que é importante? É importante essa divulgação dessa cultura de paz para que as pessoas percebam que há uma forma não litigiosa, não conflituosa de equacionar, de resolver o contexto no qual elas se encontram inseridas. O CEMEAR é de grande importância na estrutura do Ministério Público. O setor atende à diretriz do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, determinada pela Resolução nº 118 de 2014, que trata do incentivo à utilização da autocomposição no âmbito dos ministérios públicos como meio para alcançar uma atuação institucional mais resolutiva. Não basta eu ter uma atuação que formalmente diga que o membro do Ministério Público agiu naquele caso, mas sim que ele agiu de uma tal forma que a necessidade real das pessoas envolvidas eventualmente num determinado processo, num determinado fato, num método autocompositivo, num conflito, que é o que a gente trata, elas foram atendidas nas suas reais necessidades. Um dos canais de acessos ao serviço de mediação do MPRJ é o formulário da ouvidoria, disponível no portal da instituição na internet. Podem ser comunicados desde uma briga entre vizinhos até uma negligência contra idosos. Ao receberem as informações sobre o caso, os mediadores e facilitadores analisam os relatos e convidam autor e vítima a participarem de um processo de mediação a fim de resolver a controvérsia. O CEMEAR é a porta para se resolver conflitos relacionados a pequenos e grandes problemas. Quando chega pra gente, a gente primeiro chama a pessoa que nos solicitou a nossa atuação. Levantamos o caso, fazemos o acolhimento, ela nos fornece o dado, né, da outra parte, ou já está lá no formulário, e a gente entra em contato com a pessoa com quem ela quer conversar. Então, a gente faz um convite, a gente não intima, porque a nossa atuação ela é toda pautada na voluntariedade. Então, a pessoa vai estar aqui tratando o seu conflito, a sua questão, através da mediação, porque ela quer fazer dessa maneira. A gente entende, o método entende que dessa forma, as soluções que saem das duas partes, elas são mais viáveis de serem executadas, né? Que um terceiro imparcial, que é o juiz, determinando o que o outro tem que fazer, não vai de encontro à sua vontade, não vai de encontro àquela necessidade da pessoa que está ali no conflito. Então, na hora dela fazer e cumprir aquilo que foi determinado, é muito mais difícil
do que quando ela busca uma solução para a vida dela, para aquilo que ela está vivenciando. O SEMEAR atua colaborativamente com todos os órgãos do Ministério Público. Os órgãos que têm maior demanda pelo auxílio dos profissionais de mediação estão nas áreas de proteção aos direitos dos idosos e das crianças. O centro atua ainda nas questões ligadas ao meio ambiente. Mas atuamos em todas as áreas. Nós também estamos fazendo método autocompositivo de consenso em desocupação de solo urbano, tá? Então, é um método que busca trazer com que as pessoas consigam construir uma realidade com a qual elas possam conviver dentro do que é verdadeiramente possível. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que se a gente for olhar, às vezes, uma situação do ponto de vista jurídico, podemos achar, não, mas a situação ideal, a solução ideal não é essa. Só que a solução ideal, ela muitas vezes ela não é real. Mesmo que você entre com uma ação judicial, você pode levar ao provimento daquela ação que você entrou, você pode ganhar aquela ação, só que na hora de executar, a pessoa não vai receber efetivamente aquilo que está na sentença. Por quê? Porque há um dado de realidade que é o contexto no qual as pessoas vivem, né? Então, quando as pessoas têm a construção do consenso, elas conversam, elas conseguem se ouvir, elas conseguem estabelecer meios de comunicação para construir uma solução com a qual elas possam efetivamente conviver. Essa solução, ela tende a ser muito mais efetiva e eficaz do que o mero provimento jurisdicional, que o mero provimento de uma sentença. Nós vemos muitas vezes isso nas ações civis públicas, que você entra com ação civil pública, você ganha o que você pediu na ação, só que na hora de executar, você não consegue efetivamente o resultado da vida que você pretendeu.